Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula, é a segunda videoaula, né? Com relação a Firewall, o segundo dia de aula de ptables, né? Então vamos lá pessoal, o que a gente vai recapitular algumas coisas e falar algumas coisas novas para vocês. A gente vai fazer alguns cenários nessa videoaula. Primeiro aqui, nós temos tabelas, né? Nós temos a tabela filter, tabela nat e tabela mangle. Ou Mangle, né? Essa tabela Mangle, essa a gente não vai ser visto no curso. Normalmente, só para vocês terem uma ideia, o que ela faz? Ela faz marcação de pacotes, tá? A gente não vai entrar a fundo, não vou falar dela nada. A gente vai falar mais da filter, que vocês já viram, né? Tem input, tem a chain input, forward e output. E a tabela nat, que vai fazer o pré-routing, tem o output e tem o post-routing. Então, a gente vai falar hoje de pré-routing e post-routing. Então vamos lá. Nat, quando é que eu vou utilizar esse cara chamado pré-routing, né? O pré-routing, o que ele faz? Primeiro faz o roteamento, né? E depois ele altera o pacote. Por exemplo, um exemplo que a gente pode fazer é usado para que uma estação de trabalho faça acesso à internet. Então vamos dar uma olhadinha aqui na topologia e tentar explicar alguma coisa para você de post-routing. Quando a estação de trabalho faz acesso à internet. Então imagina que você tem essa estação de trabalho, tá? Ela tem o IP 192.17.0.1 e ela quer passar pelo firewall. Ela vai entrar, a conexão que sai desse computador vai vir para o switch, do switch vai entrar nessa interface de rede. E aí ela vai ter que fazer um post-routing. Então ele vai rotear, né? Vai rotear o pacote e depois do roteamento vai fazer o NAT. Vamos ver se é isso que está falando aqui para a gente? Então, primeiro faz o roteamento e depois altera o pacote. Depois ele faz o que? O NAT. Então, a estação de trabalho tenta digitar lá no navegador www.uol.com.br, né? E aí ele verifica que esse IP do UOL não vai pertencer à rede, óbvio, não vai pertencer a essa rede, e vai passar o problema para quem? Para o firewall, que é o gateway dessa estação, que é esse IP aqui. O firewall provavelmente vai tentar ajudar, né? E ele vai ter um gateway, ele vê que não está, esse IP do UOL não está em nenhuma das interfaces que ele conhece. Nem nessa, da onde chegou, nem nessa e nem nessa. Bom, mas ele tem um gateway, tem um cara que vai resolver o problema para ele. Então ele vai passar para esse cara aqui, tá? Então, o post-route vai fazer isso daí. Então ele vai fazer o NAT. O que é o NAT? Ele vai pegar e vai pegar o IP de origem que solicitou, está tentando acessar a internet, vai pegar esse IP desse rapaz aqui e vai, na hora que sair o pacote para a rua, sai como IP do firewall. E quando a informação voltar, né, volta para quem? Para o firewall, porque é o IP dele que está saindo, o IP de origem, né, da comunicação, volta para o firewall. Aí o firewall devolve para o cliente que ele conhece. Entenderam como é que funciona o NAT? Então o NAT é isso. A solicitação foi feita pelo IP interno. Aí, quando chega no firewall, que é o roteador aqui, ele vai, em vez de dizer que é o IP de origem dessa máquina que está saindo para a internet, não. Ele fala que quem está solicitando acessar a página da UOL, por exemplo, é o IP do firewall. Então, o site do UOL devolve a informação para quem? Para o IP do firewall. E aí o firewall conhece quem pediu e manda a resposta para o cliente. O cliente recebe o site, o browser, né, as informações no browser lá e consegue visualizar a página do UOL. Então, esse é o post-routing, né? Roteia e depois faz o NAT. Então ele faz o roteamento aqui, roteia para outra interface e faz isso aí. Tranquilo? Ficou claro? Perfeito. Espero que sim. Vamos voltar aqui. Então vamos entender agora o pré-routing. O que funciona o pré-routing? Primeiro altera o pacote e depois faz o roteamento. Pô, professor, explica esse negócio melhor. Vamos lá, vamos dar um exemplificado aqui, ó. Um exemplo, usado para redirecionamento de porta pelo firewall. Então o firewall vai fazer o redirecionamento de porta. Vamos lá, o navegador, por princípio, né, o cliente está no navegador, o navegador de internet tenta fazer a comunicação pela porta 80. Né? Óbvio, todo navegador por padrão, ele vai
fazer a comunicação pela porta 80. Daí, o firewall intercepta, obviamente, né? Você vê que o cliente está aqui. O cliente está aqui. Ele digita www.all.com.br, a informação passa pelo firewall e o firewall intercepta essa informação. O firewall intercepta o pacote e redireciona para a porta 3128 do Squid. Aí, então a gente vai ter um outro serviço aí que o firewall joga toda aquela solicitação do cliente para passar por um filtro, que seria o Squid. Então ele redireciona toda a comunicação da porta 80 para a porta 3128, que é um filtro. Daí o Squid processa o pacote e verifica o pacote com a seguinte pergunta. Conforme as regras do Squid, o pacote está permitido? Então o Squid vai ter várias regras lá, dizendo que não pode acessar sites de sexo, não pode acessar sites que são proibidos pela empresa, né? A empresa não gosta que acesse, por exemplo, Orkut. E aí, se sim, se é permitido, então o Squid, que foi redirecionado para o Squid faz esse filtro, deixa o pacote passar. Agora, conforme as regras do Squid, o pacote está permitido, se não, por exemplo, um site de sexo, alguma coisa assim, então não deixa o pacote passar. Tranquilo? Então, vocês viram aí. Espero que vocês tenham entendido. Foi o que foi passado na sala de aula pelo próprio professor. E está aqui uma tentativa de ajudar para que vocês possam assistir as videoaulas e tentar, às vezes, esquecer alguma coisa na sala de aula. Vocês podem estar visualizando novamente. Então, aqui, já passei para vocês dentro da tabela NAT, a gente tem post-routing e pré-routing. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Comando usado para limpar as regras. Às vezes você está fazendo as regras e você quer limpar, deixar tudo zerado. Então você dá o IP tables espaço "-f". Enter. F maiúsculo, né? Bom, outra dica para vocês aí. Comando usado para conseguirmos, por exemplo, pingar ou instalar pacotes do repositório a partir da rede interna ou da DMZ interna. Isso ajuda, pois precisamos instalar pacotes nos servidores da DMZ interna. Então esse comando aqui, ó, você tem que executar no firewall para que ele possa fazer o NAT, né? Vou exemplificar aqui pela topologia. Então imagina que esse servidor, a gente está instalando o servidor web, ele ainda não é um servidor web, só é um Linux que está aqui, e a gente precisa digitar aqui aptitude install, Apache e o nome do pacote correto lá, né? Apache 2, por exemplo. Só que ele vai tentar fazer a comunicação, vai vir chegar no firewall, o firewall consegue chegar no repositório, só que na hora de voltar, esse repositório, que é o roteador, que é o exemplo que a gente tem em laboratório, ele não sabe o caminho de volta. Entenderam ou não? Ele não sabe o caminho de volta. Não tem uma rota aqui pronta, preparada, para voltar para essa estação específica. Então, se nós fizermos isso, esse comandinho aqui, ó, que é o iptables -t nat -a post-routing, que foi o exemplo que eu já falei para vocês aqui do post-routing, que ele faz, né? -s, eu digo que esse IP, quem que é esse IP aqui? Esse IP é dessa máquina aqui, tá? Então, ele vai fazer um roteamento, um NAT, depois que roteou. Então, quando o IP for de origem e a saída, a interface saída for ETH0, que é a interface de WAN, ele vai mascarar o pacote. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, quando essa estação dá o ping, a informação vai vir aqui e vai chegar no repositório. Só que vai sair com o IP do firewall. Então, esse repositório, ele conhece a rede do firewall. Então, ele responde para o firewall. E o firewall redireciona o pacote para a estação. Então, isso é o princípio de NAT. Vocês precisam entender isso daí. Então, eu estou fazendo um post-routing, que é o masquerade. Então, está fazendo um NAT aí. Então, essa máquina aqui vai fazer o acesso a essa máquina, só que essa máquina não consegue mandar o pacote de volta para essa máquina aqui, porque ele não conhece essa rede dessa máquina, esse roteador. E se eu fizer o NAT, que esse comando do iptables que eu falei para vocês aí, que tem o masquerade, ele é digitado aqui, vai fazer com que todo o pacote dessa estação que chegar aqui no firewall, o firewall vai mascarar o pacote e vai fazer a solicitação com o nome como se fosse o firewall solicitando.
para o repositório. O repositório responde para o Firewall, porque o repositório conhece a rede do Firewall, e aí o Firewall entrega o pacote e é instalado aqui no servidor web. Tranquilo? Então, este comando aqui a gente vai usar, vai ficar fixo, a gente vai usar sempre esse comando aqui, porque a gente vai precisar instalar pacotes. Tranquilo? A gente vai começar a usar esse comando aqui no Firewall. Bom, pessoal, essa é a primeira etapa aqui. Agora, eu vou abrir um segundo arquivo para vocês. Vamos ver quantos minutos tem aqui de vídeo. Já tem 10 minutos. Então, eu vou quebrar essa videoaula, vou parar aqui agora e vou fazer uma nova videoaula aí. Segunda videoaula. Tranquilo? Guarde a próxima videoaula.